Alô pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer uma live aqui hoje falando do Prêmio de Camões que foi ofertado ao nosso querido Chico Buarque de Holanda. Eu nunca vi um prêmio ser concedido exatamente numa hora em que quem estava ofertando esse prêmio, na realidade, era o Lula, que há 4 anos atrás prometeu ao Chico que ele daria esse prêmio a ele. Como ele tinha certeza disso? Ele tinha certeza disso porque ele tinha dinheiro suficiente para fazer o que fez. Lula comprou todo o Congresso, comprou o Supremo Tribunal Federal, comprou todos os inimigos políticos, comprou o Papa, fez o Papa dizer aquilo que ele queria que o povo ouvisse, que ele não era culpado pela condenação que sofreu e que levou a mais de 500 dias na prisão. E nós sabemos que a prisão foi perfeitamente legal e ninguém colocou um só defeito no processo que o condenou. Pelo menos um processo que mostrasse tecnicamente que houve erro. Não houve. Lula comprou o exército, comprou a chefia, os generais. Ele sabe como comprar. Ele não vai lá comprar a tropa, não. Ele compra os generais, os cabeças. Lula comprou as eleições, fraudou o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o Luiz Barroso foram comprados por Lula e se dispuseram a fazer o impossível, o que nunca deveriam ter feito. Primeiro pela profissão, e os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo, como homens que devem ser éticos, devem ter escrúpulos. E eles aceitaram esse dinheiro maldito do Lula para fazer tudo o que Lula quis. E Lula agora compra o prêmio para dar ao Chico Buarque de Holanda. E por que Lula faz isso com o Chico e o Chico aceita? Porque uma das coisas que poderia ser imaginado, por exemplo, que uma pessoa completamente honesta, ética, escrupulosa, por exemplo, eu duvido que o João Gilberto aceitasse isso. Eu duvido que pessoa do quilate de João Gilberto aceitasse esse título dado para o Lula. Por quê? Porque ele acharia logo que isso era uma coisa falsa, uma coisa desonesta, roubada. E por que o Chico, que tem uma formação invejável, filho de embaixador, viveu a vida toda em embaixadas, por que será que Chico aceitou isso? Porque Chico tem a mesma cabeça do Lula. Chico tem a mesma cabeça do Lula. Lula acha que roubar é um direito dele, que ele trabalhou, ele lutou, ele foi ser presidente, e como presidente ele tem direito. Ele trabalhou tanto para o Brasil, ele tem direito de levar uma parte do dinheiro do Brasil. Levou só 200 bilhões nessa primeira vez que ele foi preso. Agora tem alguns bilhõezinhos para ele pagar novamente. Tá certo? E o Chico? O Chico não sabe disso? Sabe. O Chico, não, com tantas informações que ele tem, com os embaixadores, etc., a convivência que ele tem com cada família dele, ele não sabe de tudo o que está acontecendo? Sabe sim.
E por quê? Porque ele não condena isso. Ele acha isso bonito, acha Lula esperto. Lula analfabeto não tem importância, o importante é que ele é esperto. Ele sai lá e rouba e sai com dinheiro. Por que eu digo isso? Porque Chico é ladrão. Chico é ladrão de carros. Chico comprou músicas que hoje eu não sei quais são as músicas performáticas e maravilhosas do Chico. Não sei. E eu acho que a imprensa tem a obrigação de trazer isso para o público, para separar quais são as músicas do próprio Chico e quais são as músicas que ele comprou e que ele roubou. Isso é importante, porque quem compra rouba também. Se ele admite comprar um cara como ele, que supostamente tinha um talento enorme, supostamente, porque agora eu não tenho mais essa suposição. Porque todas as músicas de Chico que eu acho que ela é bonita e que achei, que me apaixonei pelas músicas dele, como a banda, etc e tal, eu agora fico pensando, essa música será do Chico ou foi ele que comprou? Ou foi ele que roubou? Então, meus amigos, uma vergonha nacional. Isso é ruim para o Brasil. Um presidente do Brasil passando vergonha do jeito que está. E, aliás, eu quero só fazer um apêndice aqui. Eu sempre coloquei isso nos meus vídeos, nas minhas palestras, que a gente estava correndo um risco enorme de ser um país desmoralizado, um país que ninguém acredite, porque você tem um elemento marginal como o Lula, como presidente do Brasil. Olha o perigo que isso representa e olha o que ele está fazendo aí agora. E outra coisa, preste atenção no que eu vou dizer, que é um argumento que eu acho que é impressionante isso. Lula foi eleito a primeira vez, foi reeleito e agora é trieleito, embora tenha sido roubado. Mas tudo bem, tudo isso parece que foi tudo roubado, foi tudo na base do dinheiro. Mas ele foi, e ele está aí, e continua. E está querendo ir até o final do mandato. E o Brasil não faz nada. Primeira vez foi um desastre o governo dele. Apenas ele sobreviveu porque era a economia mundial era totalmente favorável ao Brasil, com a China comprando todas as mercadorias do Brasil, as commodities e etc. Mesmo assim, o Brasil foi um dos países que menos cresceu naquela época do Lula, no período do Lula. E aí você diz, esse cara, aí percebe-se que ele roubou, que ele fez o mensalão, que ele fez o petrolão, que ele se encheu de dinheiro, que ele roubou, fez maracutagem, mentiu o tempo todo, um cara incapaz de enfrentar um problema contra ele. Ele sempre nega, acusa todo mundo do que ele fez. E agora, inclusive, ele tem uma face agora que é impressionante. O risco que ele está fazendo para o Brasil. Ele está sendo o maior entreguista que você possa imaginar. Mais do que ele condenou os outros no passado no Brasil, como Roberto Campos, o avô do Roberto Campos, neto presidente do Banco Central. Era tamanha perseguição com Roberto Campos que colocaram o nome dele Bob Fields. E hoje há alguém mais entreguista do que Lula? Não pode. Porque um cara, presidente de um país que tem a Amazônia e abre a boca na mídia internacional para dizer que, sinceramente, a Amazônia pertence ao mundo, não ao Brasil. Eu nunca vi algo tão semelhante, tão irresponsável, tão interesseiro. Deve ter ganho uma fortuna para dizer isso. E outra coisa que me acha mais interessante, que tudo isso está acontecendo. Não tem nada de bom do Lula para você mostrar. E esse cara continua no poder. Esperando o quê? O que está esperando? Olha esse vídeo aí que eu acabei de passar para vocês. Ele lá em Portugal. É um absurdo que esse homem... É ridículo o Brasil ter um homem como Lula no poder. E está esperando o quê, gente?
Está esperando que ele vá desistir, que ele vá pedir, que ele vá renunciar? Não vai acontecer nunca, porque ele não tem caráter. Ele não tem vergonha. Ele tem que sair no tapa mesmo, isto é, no impeachment. Tem que deixar e o mais rápido possível para diminuir o prejuízo que poderemos ter nesse país com esse homem no poder. É isso aí, pessoal. Até a próxima.